Olá, o Direito Sem Fronteiras começa agora. A justiça holandesa condenou a Holanda pela morte de 300 muçulmanos durante o massacre de Srebrenica, na Bósnia, em 1995. Na época, soldados holandeses estavam a serviço da ONU, comandados por um general servo-bósnio. Eles agiram de modo que milhares de homens e crianças fossem assassinados. O canal BBC de Londres fez um vídeo em 2015 que explica o que aconteceu. Srebrenica, the scene of the worst mass killing on European soil since World War II, and part of what the UN says was a campaign of genocide. But 20 years on, what do we know about what happened? July 1995. Tens of thousands of Bosnian Muslims had fled a Bosnian Serb army offensive and were under siege in Srebrenica, today's eastern Bosnia. The area was meant to be a UN safe zone and was protected by about 600 lightly armed Dutch peacekeepers. But on the 6th of July, the Bosnian Serb army began advancing, taking some peacekeepers hostage, and within days they'd entered Srebrenica itself. The Bosnian Serb army demanded that the Bosnian Muslim fighters hand over all their weapons in exchange for safety. They then took aside men aged between 12 and 77 for what they said would be interrogation. The first killings began just 2 days later. In all, over 8,000 Bosnian Muslims were killed in just 5 days. And over 23,000 women and children were forcibly deported, with reports of widespread torture and rape. Even now, 20 years on, victims are still being identified and reburied. While Serbia has apologized for what it said was a crime, it denies that the killings were a systematic attempt to eradicate a people. In other words, a genocide. Estão aqui no estúdio do Direito Sem Fronteiras Thaís Marrão da Costa, advogada da União, e o doutor em Direito Internacional, Renato Zerbini. Obrigado aos dois pela presença conosco. Prazer. Doutor, eu começo com o senhor. Por que a justiça holandesa entrou nesse caso exatamente? É um prazer, Bob, doutora Thaís, estar aqui discutindo uma temática que, desde a perspectiva do direito internacional, é tão importante. Na verdade, é um hito histórico, né? Porque, desde a perspectiva pura do direito internacional, pelo fato da imunidade de jurisdição, raramente os funcionários das organizações internacionais ou as pessoas que estão a serviços dos Estados, mediante cooperação com as organizações internacionais, são levadas a tribunais. Nesse caso, o tribunal interno holandês tratou de averiguar a questão à luz de uma série de pressão, tanto por parte de mães dos vitimados, como também de próprios soldados holandeses que demandaram o seu Estado por haver efetuado essa missão. Quem entrou com a ação? Nesse caso específico, as mães. As mães das vítimas. Mães das vítimas, né? Então, esse fato joga um papel fundamental não somente no direito internacional, como também nessa coexistência entre o direito internacional e o direito interno. Porque nós vamos estar justamente lidando com essas duas dimensões da ordem jurídica, uma internacional e uma interna, trabalhando conjuntamente para o resgate da dignidade das pessoas, no caso tanto das mães, das vítimas, como também dos próprios soldados holandeses que se sentiram em uma missão de impossível conclusão. Doutora, houve uma proporcionalidade nessa avaliação do tribunal e até mesmo a Corte de Apelações, no final do mês passado, definiu que a responsabilidade da Holanda era de 30% apenas pela morte dos 300 muçulmanos. Como é que a senhora analisa isso? Pois é. Essa questão da responsabilidade no direito internacional, ela é muito interessante. O que aconteceu nesse caso nos deixa um pouco até confusos de análise, né? Porque esse mesmo caso ele foi visto em vários tribunais internacionais e internos, em várias, cada um com a sua competência, né? A questão do massacre já foi julgada sob o ponto de vista da responsabilidade criminal, dois envolvidos, durante o Tribunal Penal da antiga Iugoslávia, e agora, nesse momento, esse caso é uma ação civil que foi vista por um tribunal interno
da Holanda, o que é muito interessante porque, não obstante a jurisdição seja interna, aplicou-se o direito internacional, aplicou-se a lei internacional nesse caso. E o que aconteceu? O julgamento final foi no sentido de que a Holanda seria responsável tão somente por aquilo que aqueles soldados que foram enviados para a ONU poderiam ter controle. Eles utilizaram um parâmetro do controle. Então, a condenação ela aconteceu no sentido de que apenas aqueles 300, por volta de 300 bósnios muçulmanos que estavam dentro do batalhão das Nações Unidas e não de toda a área de segurança, safe zone, da cidade de Srebrenica, apenas só aqueles poderiam ser, em relação àqueles poderia se entender que houve um ato ilegal uma violação por parte do Estado holandês, enquanto que em relação aos aproximadamente 8.000 que foram mortos durante o massacre, não haveria essa mesma responsabilidade. Diretamente sob a tutela dos holandeses. Diretamente sob a tutela daqueles soldados enviados para a ONU. Que nos joga uma outra dimensão importante dessa interação, que é a questão de quantificar a vida, né? A vida no singular, a vida no plural, ou seja, uma vida igual a 350, igual a 8.000, ou devemos também quantificar essa quantidade de vidas? O que eu entendi que a Corte fez foi uma estratégia também, porque a atuação nessas missões de paz ela é muito importante. Se o Estado que resolve contribuir com tropas, ele é penalizado em um escopo muito, muito amplo, provavelmente não haveria muito incentivo aqui para frente nesse envio das tropas, nessa colaboração internacional. Então, o que a Corte fez foi tentar balizar, né? Primeiramente, ela decidiu que haveria jurisdição, ela não aplicou a imunidade da ONU em relação ao Estado. Depois, ela decidiu quais atos poderiam ser imputáveis ao Estado, através dessa perspectiva do controle, e só depois quais atos seriam ilegais. Desses atribuíveis, quais seriam ilegais. E daí fez essa peneira chegar a esses 300 e pouco que estavam dentro da área de segurança da mini safe area, que eles chamaram, né? Okay. Tinha a safe area, que era 5 quilômetros ali, e a própria unidade. Os que estavam dentro entenderam que não poderiam ter sido entregues para as outras tropas, né? Que foi essa entrega realmente que gerou a responsabilidade. A ONU poderia ter feito essa reclamação? Poderia a própria ONU encaminhar esse pedido de julgamento? Aí incidiríamos na questão da imunidade de jurisdição, né, dos capacetes azuis, que é uma questão interessante. Quiçá, em um futuro, nós poderíamos, inclusive, não recair diretamente nos capacetes azuis, mas na própria ONU, já que ela estaria andando, seria uma responsabilidade das Nações Unidas, como tal, da organização internacional, e não dos capacetes azuis individualmente, né, que é uma perspectiva que não podemos perder de vista, desde que os sujeitos do direito internacional público começam a se afirmar. No início eram apenas os Estados, né? E foram os Estados quem celebraram tratados internacionais e criaram as organizações internacionais como as Nações Unidas, que adquiriram personalidade jurídica própria e diferente da dos seus Estados criadores. Em consequência, em uma introspecção, digamos, acadêmica, intelectual, nada impossibilitaria que as organizações internacionais, per si, pudessem ser levadas a responder internacionalmente pelos seus atos, ou um dos atos dos seus funcionários. Eu pergunto ao senhor, em cima dessa sua resposta, o seguinte: a ONU tentou enquadrar o caso como genocídio. De fato enquadrou, né? Enquadrou, mas foi derrubado no voto do Conselho pela Rússia. Exatamente. Quer dizer, então, na perspectiva interna da ONU, já era um crime de guerra. Ou já seria um crime de guerra. E por que ela não fez nada? Não, aí que está. Nós temos uma perspectiva. A ONU fez, né, o que fez, a Operação de Manutenção de Paz, né, que foi criada em 1993, inclusive, anterior a todo o massacre de Srebrenica. Mas ali houve um ato, e ali seria tratar o ato. É importante destacarmos que todas essas operações de manutenção de paz das Nações Unidas sofreram uma evolução importante a partir da década de 90 do século passado. Tanto é assim que os capacetes azuis, em primeiro momento, sequer poderiam portar arma, depois puderam portar arma, depois utilizar as armas somente em autodefesa,
Nesse momento, os capacetes azuis, por exemplo, não poderiam utilizar as armas para proteger aqueles civis. Não poderiam. Não poderiam. É um detalhe interessante. Interessante, vejam Deixa só. eu perguntar para a doutora o seguinte, a diferença nesse caso aqui entre genocídio e massacre, do ponto de vista Tudo penal. bem. Antes eu queria só comentar sobre a imunidade. Pois não? Se é possível? Então, essa questão da imunidade, ela foi analisada como preliminar em 2008. Eles entenderam, a própria corte, antes de adentrar o mérito, que foi essa decisão de 2014, que agora a gente foi ver, que estamos no resultado da sua apelação, né? Preliminarmente, porque as mães, the Mothers of Srebrenica, elas entraram também contra a ONU. Era a ONU e o governo da Holanda, o Estado da Holanda. E foi entendido que a imunidade da ONU, nesse caso, seria a imunidade absoluta do artigo 105 da Carta das Nações Unidas, que explica que a imunidade para a jurisdição ela é absoluta, a não ser que haja uma renúncia da organização a essa imunidade e de execução mais ainda. Não? E houve uma ponderação muito interessante para a responsabilização, para entender-se que não haveria nenhuma exceção a essa regra no caso, que foi primeiramente analisar o artigo 105 para entender, eles entenderam, essa corte interna da Holanda entendeu que ela não teria competência para analisar a necessidade, que é um dos termos desse artigo, se há necessidade da atividade para avaliar se haveria imunidade. Em outro aspecto, se a ONU estaria obrigada, nesse caso, se a organização internacional estaria obrigada por uma outra norma de direito internacional a agir de forma diversa, o que cairia por terra nesse sentido. Eu vou interromper a senhora continua daqui a pouquinho. Tá bom. Nós vamos a uma rápida pausa e voltamos já. Não vai embora. Estamos de volta com Direito Sem Fronteiras. O assunto de hoje é a condenação da Holanda por participação de soldados daquele país em um massacre ocorrido há 22 anos. Doutora, a senhora falava sobre imunidade da ONU, diplomatas, serviços oficiais. A senhora quer concluir o pensamento? Vou concluir, obrigada. Sobre a imunidade, a Corte analisou em 2008 preliminarmente porque a demanda era tanto contra o governo holandês quanto contra a ONU. E a questão da ONU ela foi rechaçada de plano no sentido da imunidade absoluta da Carta das Nações Unidas, do artigo 105, e também houve uma ponderação nesse momento, dizendo que poderia sim haver uma exceção a essa imunidade absoluta, mas tão somente se houvesse uma outra obrigação internacional para aquela organização que a compelisse necessariamente a agir de forma distinta. Então, foi analisada a Convenção para a Repressão do Genocídio, para a Prevenção e Repressão do Genocídio, e aquela corte entendeu que essa convenção, por maior que seja a importância do crime de genocídio e, obviamente, a obrigação das Nações Unidas de reprimir esse crime, que não haveria base jurídica na convenção para que em uma ação civil, de natureza civil, caísse por terra a imunidade da ONU. Então, essa foi uma ponderação muito interessante da Corte da Holanda, trabalhando um pouco a questão da imunidade, não simplesmente dizendo a imunidade absoluta e pronto, tentou dar uma trabalhada nos artigos e tudo mais, trazendo uma inovação, no meu ponto de vista, nessa ponderação. Doutor, qual a diferença entre genocídio e massacre do ponto de vista do Código de Guerra? Essa concepção de massacre seria uma concepção que galgaria pilares do genocídio, né? O genocídio, enquanto conceito jurídico do direito internacional dos conflitos armados, ele pode ser erguido a partir de um massacre, como no caso de Srebrenica, né? Agora, o massacre por si só também é um tipo penal específico, não só do direito internacional, como também do direito interno, né? Uma concepção bastante importante, né? Então, nós temos massacres de populações específicas, massacres de etnias específicas que podem caracterizar o crime de genocídio, que depois fica mais claro quando da vigência do Estatuto de Roma, que cria o Tribunal Penal Internacional, tipificando, dentre outros, o crime de genocídio. Se houver um crime em relação à limpeza étnica, foi essa a alegação inicial, eram muçulmanos bósnios, né, que teriam sido eliminados. Exatamente. Por exemplo, uma limpeza étnica pode conter vários massacres, não somente um. A expressão massacre, ela não é uma expressão absoluta no sentido da quantidade ou intensidade. Pode haver vários massacres caracterizando um genocídio.
Né? Portanto, poderíamos argumentar que a expressão genocídio ela é maior do que a expressão massacre. O Estado holandês terá de pagar alguma indenização às famílias? Sim, sim. Né? Não só na recente decisão do Tribunal Interno holandês, que marca uma outra questão fundamental, Bob, que é essa interação entre a ordem jurídica interna e a ordem jurídica internacional em prol da afirmação da dignidade humana, que é desde a perspectiva tanto do direito internacional dos conflitos armados, como também do direito internacional dos direitos humanos, consagra princípios caros à afirmação da dignidade humana, que é o princípio da norma mais favorável, por exemplo. Né? Não importa de onde a norma venha, se do direito internacional, se do direito interno, prevalecerá aquela norma que melhor garanta a afirmação da dignidade humana. Nesse caso é especialmente interessante porque as mães são sérvio-bósnias, né? Conseguiram na jurisdição holandesa. Então, em grande medida, apesar da jurisdição holandesa ter condenado o Estado holandês, a Holanda, enquanto Estado, ela está trabalhando em prol da afirmação da dignidade humana. Porque desde essa perspectiva ampla do direito internacional dos conflitos armados e do direito internacional dos direitos humanos, nós tendemos a ver o Estado como sempre o responsável, porque de fato é o Estado quem ratifica os tratados internacionais. Em consequência, ele também é não só aquele que vai violar as normas, mas que também protegerá essas normas. E esse caso ele é emblemático nessa ilustração, nessa interação entre a afirmação da dignidade humana no direito internacional dos conflitos armados, no direito internacional dos direitos humanos, e nessa interação entre a ordem jurídica interna e a ordem jurídica internacional em prol da afirmação da dignidade humana no universo do direito. Para ficar bem claro aqui, doutora, que participação os soldados holandeses tiveram no massacre? Eles não foram responsabilizados pela questão da imunidade, tá certo? Sim. Capacetes azuis, a serviço da ONU. Mas qual foi, de fato, a participação deles no episódio? Nesse caso, havia muita prova fática. Eles olharam todos os fatos, tudo foi analisado, tanto que, como eu até já comentei, a sentença ela foi afunilando no escopo da condenação. Né? Não houve uma condenação ampla, uma declaração de responsabilidade ampla. Pelo contrário, chegou-se ao número de 300, 320, 350, em torno de 300, porque houve realmente um fechamento de quais fatos poderiam realmente configurar uma ilegalidade por parte do Estado. Então, primeiramente, não aplicação da imunidade, e segundo, quais fatos haveria responsabilidade do Estado holandês e não da missão da ONU propriamente dita. Porque o que acontece, tem um artigo 7º até que foi uma das normas que a Corte utilizou, uma norma de direito internacional que a Corte utilizou como um parâmetro. O artigo 7º ainda não é uma norma que virou um tratado, mas é o draft article, são assim, artigos, um projeto de artigos para a responsabilização das organizações internacionais. E nesse artigo 7º, é muito claro dizendo que um Estado membro que venha colocar à disposição de uma organização internacional, no caso seriam as tropas, né? Se colocou uma parte do Estado, uma ajuda do Estado à disposição, os atos dessas tropas, no caso, seriam imputáveis à ONU, desde que fosse sob seu comando, fosse o seu controle na situação. O que aconteceu aqui, em alguns atos, a Corte entendeu que o Estado não agiu sob o controle da ONU. Então, nesses atos, se abriu a possibilidade da sua condenação pelas consequências desses atos. Nem todos foram achados como ilegais, mas aqueles que ilegais, dentro daqueles que poderiam ser imputados ao Estado, foram entendidos como esses atos violadores, né? Nesse escopo bem reduzido, realmente, para os 300 que estavam dentro da unidade, justamente porque houve essa entrega deles. Entendi. Doutor, é um fato inédito, é uma quebra de paradigma essa condenação? Sim, eu acredito que é um fato paradigmático. Por quê? Porque, em primeiro momento, seria a jurisdição interna, estatal, averiguando um fato e decidindo sobre situações que aconteceram no âmbito de uma missão de operação de paz, de uma organização internacional universal, como é a ONU, e decidido com base em normas advindas do direito internacional público. Ao meu ver, tudo isso indica a consagração da interação da ordem jurídica interna e internacional em prol da afirmação da dignidade humana. Outros países que fazem parte dessas forças da ONU, que são chamados a colaborar com a ONU,
podem mudar, de repente, a sua atitude ou as atitudes em campo de refugiados, por exemplo? É possível isso? Eu espero que essa ação sirva como uma inspiração no sentido de uma mudança positiva de atuação. Por quê? Porque eles perceberão, os soldados que estão sob mando das Nações Unidas, mundo afora, de que não somente a jurisdição internacional estará olhando para eles, como suas próprias jurisdições internas. Em consequência, seria um efeito pedagógico também dessa decisão. A senhora concorda, doutora? Concordo. Nesse ponto, sim. A senhora acha que os outros soldados poderão entrar mais leve em situações, ficarão mais... Quem foi condenado foi o Estado. Sim. Então, até que isso chegue na esfera individual, a sensação de responsabilidade, isso é muito difícil de ter um prognóstico. Mas aquele brainstorm, aquela preleção para a tropa que vai para mas campo... talvez a decisão do Estado de colaborar, de enviar, ela seja pensada de outra forma. Talvez eles não queiram enviar. Sim, ou talvez ao enviar tenham mais preocupação, né? Será que essa missão é viável? Porque esse foi um dos pontos que foram apontados pelos soldados. Exatamente. Realmente, 600 soldados, a cidade chegou a ficar cercada. Então, poderia até pensar se não haveria uma questão de legítima defesa na atuação deles. E acho que isso estava na cabeça da corte ao decidir que não teria como responsabilizar. Eles atiraram em alguém, não? Chegaram a atirar em alguém? Não atiraram em ninguém, não, né? Não que eu saiba. Não que se saiba, né? Não é isso, porque não podiam somente legítima defesa. Parece que eles foram detidos no campo, né? Porque, inclusive, é uma demanda, né, na jurisdição holandesa pelos próprios soldados que ali estavam, né, dizendo que eles foram enviados para uma missão de impossível cumprimento. Impossível cumprimento. Nesse sentido, porque eles estavam ali em número reduzido, né, quer dizer, um componente militar reduzido, com impossibilidade do uso Os próprios de fogo suprimentos do batalhão foram cortados, um pedaço, chegaram muito poucos. Assim, naquele momento estava uma situação realmente gravosa. Uma pergunta, você se lembra de algum outro fato que algum soldado capacete azul tenha infringido alguma legislação, tenha cometido algum excesso, que tenha ido a julgamento? Não, existem os casos conclamados acerca da violência sexual perpetuada pelos capacetes azuis, né? Que são essas ações, essas violências são combatidas efusivamente, não só pelo sistema das Nações Unidas, como também pelo ordenamento jurídico interno dos Estados. Né? Quer dizer, existe uma sequência histórica de atos, então. Exato. Então, isso também contribui para a formação desses capacetes azuis, uma formação muito, muito séria. Esses soldados que aplicam para serem capacetes azuis, eles passam não só pelo treinamento militar tradicional, como também pelo aprimoramento em normas do direito internacional, inclusive, não só com relação ao direito internacional dos conflitos armados, como também ao direito internacional dos refugiados e ao direito internacional dos direitos humanos, que conjuntamente conformam o que nós chamamos de as 3 vertentes da proteção internacional da pessoa humana, proteger a dignidade humana nessas 3 dimensões, conflitos armados, direitos humanos e refúgio. Então, perfeito. Isso encaixaria nessa preocupação levantada à luz da pergunta, Bono. Doutora, o que o mundo aprendeu com esse julgamento e com esse terrível massacre ocorrido lá na Bósnia? Olha que pergunta difícil, né? O que o mundo aprendeu. Eu acredito que tem aprendido algumas coisas, mas não o suficiente. Porque muita coisa ainda acontece. Inclusive essa questão do assédio sexual, dos crimes sexuais cometidos pelos enviados para a missão de paz, isso é uma coisa muito séria. Perfeito. Né? E acontece e é reiterado. Né? A luta pela afirmação dos direitos humanos é uma luta diária, constante, minuto a minuto, segundo a segundo. Essa é uma lição, a continuação desse episódio dos capacetes azuis holandeses. E por falar de minuto a minuto, segundo a segundo, chegamos ao final do programa. Eu agradeço aos dois pela participação e obrigado também a você que nos acompanhou. Para rever nosso programa, acesse tvjustiça.jus.br. Se quiser entrar em contato com nossa produção, mande um e-mail para a gente, direitosemfronteiras@stf.jus.br. Um abraço e até a próxima.